Meus irmãos, é sempre um prazer e uma responsabilidade estar aqui com vocês para a gente seguir nesse estudo do livro de Lucas. Na verdade, seguir na mesma perícope da semana passada, né? Que é Jesus está no meio da frase e o Marcinho foi até metade do discurso dele ali, da exortação / encorajamento que o Senhor está fazendo aos seus discípulos. E hoje, pela graça do Senhor, a gente vai continuar, mas para a gente continuar, fazer uma breve recapitulação de onde a gente está no livro. Jesus, no capítulo 9, ele deixa a Galileia e parte para Jerusalém. Ele vai demorar para chegar, Lucas demora para narrar essa viagem dele. Lá pelo capítulo 19, ele chega em Jerusalém. E até o capítulo 9, Lucas estava narrando o quê? Bastante milagre, mostrando bastante o poder do Senhor em feitos maravilhosos. E a partir daí, ele começa então a mostrar o poder do Senhor no discurso e na palavra. O Senhor começa a dar ensinamentos e a confrontar os discípulos, os fariseus, os seguidores dele. E dentro desse contexto, o Senhor no capítulo 11, ele começa a tratar de um assunto muito específico. Primeiro com os de fora, primeiro com os fariseus e depois com os seus discípulos. Ele começa a tratar da hipocrisia. E o Senhor faz isso de uma maneira tão bem feita, de uma maneira perfeita, como ele o é, que hoje, quando a gente escuta o nome fariseu, a gente já tem aversão. Já fariseu é algo pejorativo, é algo ruim. Mas não era na época. Na época eles tinham prestígio, honra. Eles eram admirados, respeitados, eles eram ouvidos. E Jesus, qual que é a ferramenta que o Senhor usa para destruir essa imagem deles? É expor a hipocrisia. Ele primeiro expõe a hipocrisia deles na aparência física, quando eles queriam se lavar por fora, ainda que o interior deles estivesse absolutamente sujo. E depois nos ensinamentos dos fariseus, tanto nas coisas que eles falavam, quanto nas que eles viviam, porque eles pregavam uma coisa e viviam outra. E por que a hipocrisia ela é uma bomba atômica no ensinamento dos fariseus e em toda a fama dos fariseus? Porque, em último caso, meus irmãos, a hipocrisia, ela não é uma evidência de que você não vive o que você não prega. Em últimos casos, a hipocrisia ela é uma prova de que você não acredita naquilo que você prega. Tem uma história de uma pessoa que ia para a Bíblia. Ele ia para a igreja e levava a Bíblia. E toda semana ele passava na frente de um bar e ele falava assim: eu sou cristão, eu vou dar um bom exemplo, vou ser sal e luz no mundo. De que maneira? Ele cumprimentava a pessoa que estava ali no bar. E era sempre a mesma pessoa. E ele foi. E passou tempos e tempos, ele dava lá bom dia, sorria. Até que um dia, esse cara que estava no bar, ele vira para esse irmãozinho e fala: você não acredita na Bíblia? Você não acredita nesse livro que você carrega? Ele falou: por que eu não acredito? Ele falou: porque se você realmente acreditasse que eu estou indo para o inferno e me cumprimenta todos esses dias sem jamais me alertar, você seria a pessoa mais macabra do mundo. Se você realmente acreditasse nisso, você teria vindo pregar para mim. E é isso que Jesus faz. Jesus mostra que a hipocrisia, ela não só evidencia que a gente prega o que não vive, mas que a gente não acredita no que a gente prega. Então o Senhor faz um alerta aos seus discípulos. Isso que a gente viu na semana passada com a pregação do Márcio. Ele olha para os discípulos e fala: não sejam dessa maneira. E qual que era a motivação dos discípulos serem hipócritas? Quem lembra? Não vale você. Quem lembra qual que era a motivação? Era o medo. 5 vezes a palavra temor aparece na exposição que o Márcio trouxe.
E aqui Jesus, para tirar o medo, ele quer mudar a mente dos seus discípulos. A ideia é mudar a motivação. Em vez de vocês terem o medo como motivação para a hipocrisia de vocês, o Senhor ele vai trazer o consolo, o conforto e mostrar que Ele está ao nosso lado para que a gente possa efetivamente viver da maneira que nós somos, sem sermos hipócritas e escondermos Cristo das outras pessoas, não importa o preço que a gente tenha que pagar por isso. Então, dentro desse contexto, meus irmãos, vamos ler a perícope de hoje, que se encontra em Lucas capítulo 12, dos versículos de 8 até o versículo 12. Digo-vos ainda, quem está falando é Jesus, digo-vos ainda, todo aquele que me confessar diante dos homens, também o Filho do Homem o confessará diante dos anjos de Deus. Mas o que me negar diante dos homens, será negado diante dos anjos de Deus. Todo aquele que proferir uma palavra contra o Filho do Homem, isso lhe será perdoado. Mas, para o que blasfemar contra o Espírito Santo, não haverá perdão. Quando vos levarem às sinagogas e perante os governadores e às autoridades, não vos preocupeis quanto ao modo por que respondereis, nem quanto às coisas que tiveres de falar, porque o Espírito Santo vos ensinará naquela mesma hora as coisas que deveis dizer. Pai, nesse momento, eu clamo que o Senhor, por meio do Teu Espírito, abra a minha boca, para que eu fale aquilo que o Espírito for ensinar, nada além disso. Senhor, a Tua palavra diz que a Tua palavra, ela é poderosa. Ela é poderosa para entrar no coração do homem, confrontando a gente com a nossa hipocrisia, confrontando a gente com o nosso pecado. Senhor, eu clamo que essa obra seja feita em cada coração, para aqueles que não Te conhecem, meu Pai, que hoje eles possam vir a Te conhecer, a crer no Teu Filho como nosso único Senhor e Salvador. Para aqueles que Te conhecem, Pai, clamo que eles sejam edificados pela Tua palavra e que em todas as coisas o Teu nome seja glorificado, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, esses versículos, eles são muito densos, eles têm muitas informações e, infelizmente, a gente não consegue abordar tudo, ou, na verdade, felizmente, a gente não consegue abordar tudo, porque o Senhor é grande assim, a gente pode visitar esse texto diversas vezes. Uma das coisas que chama a atenção nessa perícope é que ela está bem dividida em 3 partes, a parte do confessar, a parte sobre esse perdão e a parte sobre o ensinamento do Espírito Santo. E nessas 3 partes, uma coisa que a gente consegue ver é a comparação entre o terreno e o celeste. Então, Jesus, ele diz que se nós confessarmos diante dos homens, terreno, ele vai nos confessar diante dos anjos de Deus, celeste. Ele fala sobre uma blasfêmia contra o Filho do Homem. Curioso ele utilizar essa expressão em toda a perícope. Ele fala que blasfemar contra o Filho do Homem, algo que parece mais terreno, é uma coisa. Para isso tem perdão. Agora, blasfemar contra o Espírito Santo de Deus, isso não tem perdão, o celeste. E aí ele vai falar da nossa fala humana. Você não precisa se preocupar com a sua fala humana, que o Espírito, ele dará a fala celeste no momento oportuno. Mas apesar de chamar a atenção de vocês para esse aspecto, eu gostaria de tratar outros 3 pontos nessa perícope. O primeiro ponto é que o Senhor, ele não se envergonha daqueles que o confessam. Isso a gente vê na parte esses 2 primeiros versículos. Depois, nós vemos que o Senhor perdoa tudo daqueles que o confessam. E a princípio isso pode não parecer tão claro na primeira vez que a gente lê. Parece que ele está falando de condenação, mas nós vamos ver isso com um pouco mais de cuidado. E por fim, a gente vê que o Senhor, ele auxilia os que o confessam no momento em que eles precisam. Lembra qual era o tom de Jesus nessa fala?
o Senhor ele estava falando com os fariseus de maneira dura, mas ele volta para os seus discípulos, e do que ele chama os discípulos no versículo 4? Amigos. Então aqui não é, porque, de novo, a gente lê essa perícope, a gente tem a tendência de achar, Jesus está te negando, para isso não tem perdão. Mas o Senhor não está com esse tom de voz. Não é esse o objetivo da pregação do Senhor aqui nesse momento. Ele está falando para amigos com amor. Então, tendo isso em mente, vamos ler de novo o versículo 8, que a palavra diz assim: digo-vos ainda, todo aquele que me confessar diante dos homens, também o Filho do Homem o confessará diante dos anjos de Deus. Vocês conseguem visualizar a cena que o Senhor está narrando? É importante a gente entender do que ele está falando de confessar diante dos anjos de Deus. Parece uma linguagem estranha, mas por que essa linguagem? Os judeus, eles tinham a tradição de crer que o tribunal final, o juízo final se daria diante dos anjos. Claro, diante de Deus, mas também diante dos anjos. E aqui, o Senhor, quando fala dessa maneira, primeiro, ele confirma isso, porque é Jesus falando, então não interessa a tradição dos judeus. Se o Senhor falou, isso é fato. Segundo, isso nos transporta para essa ideia de tribunal. E o que a gente encontra num tribunal? Do que é feito um tribunal? No tribunal, nós temos o juiz, nós temos o promotor, tem as testemunhas, tem o réu, que é quem é acusado, a gente tem as provas que são apresentadas, temos o advogado de defesa, para daí termos a sentença proclamada. E dentro desse tribunal celeste, o que são cada uma dessas partes? Quem é o juiz? A gente viu isso na semana passada. Quem é que tem o poder de lançar, não apenas matar o corpo, mas lançar a alma no inferno? É o Senhor, é Deus. Vamos para Salmo 94, versículos 1 e 2. Você está em Salmo também, se você voltar muito, estiver perto do capítulo 7, já fique esperto que a gente vai para ele na sequência. Salmo 94 e depois nós vamos para Salmo 7. Salmo 94, versículos 1 e 2. A palavra de Deus diz assim: o Senhor, Deus das vinganças, ó Senhor, Deus das vinganças, ó Deus das vinganças, resplandece. Exalta-te, ó juiz da terra, dá o pago aos soberbos. Ele é o juiz e é quem executa. Vamos para o capítulo 7, que está aí perto. Salmo 7, de 11 a 13, a palavra diz: Deus é justo juiz. Deus que sente indignação todos os dias. Se o homem não se converter, afiará Deus a sua espada. Já armou o arco, tem-no pronto, para ele já preparou instrumentos de morte. O juiz que executa a sentença. Então a gente já sabe quem que é o juiz e quem que é o promotor. Quem que é o acusador? Satanás, o diabo. A gente também, a nossa própria consciência faz isso. A lei de Deus faz isso. Ela nos confronta. Mas a palavra coloca em Apocalipse 12. Apocalipse 12, 9 e 10. Nós vamos mexer bastante na Bíblia no começo, agora, para a gente dar bastante base. Mas é importante que a gente entenda que a palavra fala em termos de um tribunal desse juízo final, efetivamente. Em Apocalipse 12, nos versículos 9 e 10, a gente vê que foi expulso o grande dragão, a antiga serpente que se chama Diabo e Satanás, o sedutor de todo mundo. Sim, foi atirado para a terra e com ele os seus anjos. Ouvi então grande voz do céu proclamando: agora veio a salvação, o poder, o reino do nosso Deus e a autoridade do seu Cristo, pois foi expulso o acusador de nossos irmãos, o mesmo que os acusa de dia e de noite. Então a gente já sabe quem é o juiz, a gente já sabe quem está acusando. E quem são as testemunhas? As testemunhas, a gente viu o Senhor falar agora no capítulo 8, são os anjos. Mas não apenas eles.
Em Lucas, vocês estão com o dedo em Lucas 12, né? Então vai ser rápido para vocês voltarem. Em Lucas 11, capítulo 31, a gente vê capítulo 31 não, né? Versículo 31, a gente vê um exemplo de quem vai ser testemunha. A rainha do sul, ela se levantará no juízo contra os homens dessa geração e os condenará. Versículo 32, os ninivitas se levantarão no juízo com esta geração e a condenarão. Já temos o juiz, temos o promotor, temos as testemunhas. Quem é o réu? Quem que está sendo acusado? Quem que vai ser julgado? Sou eu e você. Levítico 5:17. A palavra de Deus, ela fala que o salário do pecado é a morte. E que toda a alma que pecar, essa morrerá. Já apontando para nós. Porque aqui não há quem não tenha pecado. Em Levítico 5:17, a palavra diz que se alguma pessoa pecar e fizer contra algum de todos os mandamentos do Senhor aquilo que se não deve fazer, ainda que não o soubesse, contudo, será culpada e levará a sua iniquidade. Tiago ainda complica as coisas para nós e fala que qualquer um que pecou em um único ponto da lei é culpado por toda ela. E essas são as provas. Se nós somos o réu, quais são as provas? São as nossas obras. Isaías 59:12. Isaías 59:12, a palavra de Deus diz que as nossas transgressões se multiplicam perante Ele. E os nossos pecados testificam contra nós. Porque as nossas transgressões estão conosco e conhecemos as nossas iniquidades. E por final, Apocalipse 20, a gente vê esse tribunal montado e as coisas funcionando exatamente como descrito aqui. Do nosso Deus no trono julgando. Nós nos apresentando diante dele para sermos julgados e as nossas obras pesando contra nós. Apocalipse 20, começa no versículo 11. A palavra de Deus diz que viu um grande trono branco e aquele que nele se assenta, de cuja presença fugiam terra e céu, e não se achou lugar para eles. Vi também os mortos, os grandes e os pequenos, postos em pé diante do trono. Então se abriram livros. Ainda outro livro, o livro da vida, foi aberto. E presta atenção agora, meus irmãos. E os mortos foram julgados segundo as suas obras, conforme o que se achava escrito nos livros. Esses livros que abriram é o livro de tudo que você fez, do momento em que você nasceu até o momento que você vai morrer. E deu o mar os mortos que nele estavam, ninguém escapa. A morte e o além entregaram os mortos que nele havia, ninguém escapa. E o que aconteceu? Foram julgados um por um. A gente vai estar na fila, esperando a nossa vez. E vai chegar. E foram julgados um por um, segundo as suas obras. Então, qual que é a consequência disso? A morte e o inferno foram lançados para dentro do lago de fogo. Esta é a segunda morte, o lago de fogo. E se alguém não foi achado inscrito no livro da vida, esse foi lançado para dentro do lago de fogo. Se o seu nome não está no livro da vida, você vai ser julgado segundo as tuas obras e você vai ser condenado, porque elas testificam contra você. É isso que a palavra diz. Esse é o cenário. Esse é o tribunal final. Esse é o tribunal que foi montado. Está lá o juiz, o acusador, as testemunhas, nós. Todo mundo sabendo que nós somos culpados. Agora, o que Lucas, no capítulo 12, nesses versículos 8 e 9, ele mostra para a gente, é que a gente tem duas opções nesse tribunal. A gente pode estar com o advogado de defesa ou sem ele. Qual que é a perspectiva para aqueles que vão sem o advogado de defesa? O Senhor fala, se você me negar, eu te nego. Eu não vou te defender. Você está sozinho com todas as tuas obras diante do Senhor.
E o Senhor que vai julgar os seus pensamentos, as suas falas e as suas ações. E não se engane, meus irmãos, não é eu fiz algo ruim, mas eu fiz algo bom e isso compensa. Se você matou uma pessoa, você está diante do juiz, o juiz não vai perguntar para você promete que você não mata mais ninguém? Se você prometeu, eu deixo você sair. Não funciona assim. Nós somos julgados pelo mal que nós fazemos. Porém, contudo, todavia, entretanto, existe uma segunda possibilidade. Existe a possibilidade de nós estarmos nesse tribunal com um advogado de defesa, Jesus. Nós sabemos por João, 1 João 2,1, que ele é o nosso advogado. E ele está junto ao Pai e ele é chamado de justo nessa defesa. Jesus Cristo, o justo, é o nosso advogado. E como que ele advoga? Eu já contei isso aqui algumas vezes, mas vale a pena a gente repetir. Como que Jesus advoga diante do Pai em nosso favor? Será que ele vai olhar para Deus e vai falar assim: ô Pai, perdoa o Bruno, vai, por favor. Ele nasceu numa família difícil, cara, uma família complicada. O pai abandonou ele, a mãe maltratou. Ele não teve acesso à palavra. Ele nem sabia o que era certo e errado direito. Aí Deus olha para Jesus e fala assim: ô meu filho, você sabe que eu sou santo. Eu não posso aceitar pecado. Não funciona assim. Ele falou: não, pai, eu sei, mas assim, eu não estou pedindo por causa dele. Quebra esse galho por mim. Vai, eu sou seu filho amado. Não sou? Você me ama tanto. Deixa, por favor. Prometa assim, ó, daqui para frente vai ser diferente. Aí Deus olha para Jesus e fala: ó, última vez, hein? A próxima... Não vai ter próxima. Valeu, pai. Ô, paizão, estou contigo. Não é assim. Não é assim. O Senhor, o Rei, ele vem pleitear diante de Deus pela sua justiça. Em 2 Coríntios 5, 21, a palavra fala que aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Isaías 53, 5 fala que ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moídos por causa da nossa iniquidade. E o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Ele veio pleitear porque ele viveu uma vida perfeita e porque a condenação, o salário do pecado, que é a morte, que tinha que cair sobre você e sobre mim, caiu sobre ele. Ele vem pleitear porque o preço que tinha que ser pago pelo pecado, ele pagou naquela cruz a ponto de Deus virar as costas para ele. A ponto de Jesus olhar para o Pai, que ele sempre chamou de Pai, e ter que chamar de Deus, porque quando o Senhor, o Pai, olha para o Filho, ele não vê mais o Filho, ele vê você. E você é insuportável para Deus. Por isso que ele vira as costas. E por isso que ele derrama até a última gota da ira dele em cima do Filho. E é por isso que a palavra fala que é a justiça de Deus. Tanto a justiça passiva, quando ele recebe a punição pelos nossos pecados, quanto a justiça ativa, quando ele cumpre a lei de Deus. Então o Senhor, ele entra no tribunal como nosso advogado de defesa. Você imagina a cena, todo mundo sabendo que nós somos culpados, nós no banco do réu, pronto para receber a sentença. Entra o Senhor Jesus, vitorioso, não com o rabinho entre as pernas, com a orelha baixa, pedindo pelo amor de Deus. Ele entra com a cabeça erguida, olhando olho no olho do Pai, Deus igual a ele. E ele fala: Pai, esse caso é meu. Eu vim pleitear pelo Bruno por causa da minha justiça. Essa vitória nesse tribunal, ela é minha por direito. Pai, eu vivi uma vida perfeita por causa desse pecador. Eu sempre obedeci a tua lei em favor dele. Eu sempre te amei, meu Pai. Eu sempre amei os outros. Eu nunca agi de forma errada, eu nunca menti, eu nunca cobicei, eu nunca tive um pensamento mau sequer. Meu Pai, eu nunca fui orgulhoso e eu vivi em humildade e bondade absolutas em todo o tempo na terra, e o Senhor me viu.
Meu pai, o Senhor abriu os céus, olhou para mim e disse: esse é o meu filho amado em quem eu tenho todo prazer. E é por isso que eu entro aqui e pleiteio a minha justiça por esse pecador. Eu vivi uma vida sem pecado por ele. Cumpri a tua lei por ele. Examina os meus arquivos, Senhor. Você não vai encontrar uma única falha. E tudo o que eu atingi, do momento que eu nasci até a minha morte, até a minha ressurreição, eu fiz por causa desse pecador, Bruno Azen. E é por isso que eu pleiteio essa justiça. O julgamento final, ele é feito por Deus. Mas Jesus não perde nenhuma causa. Deus, quando olha para você, naquele tribunal, quando o filho dele está defendendo, ele te vê através do filho. E aí ele pode olhar e falar assim: Márcio, você é meu filho amado, em quem eu tenho todo prazer. Não porque isso esteja em você, mas porque o meu filho está em você. Esse é o nosso advogado. Ou ele nos confessará diante de todos, ou ele vai falar: não, eu nunca conheci esse. Pode seguir com a condenação. Por que o Senhor vai nos confessar? Porque nós o confessamos. Então é simples, é só eu falar, não é? Não é isso que Lucas falou? Se eu confessar ele diante dos homens, ele me confessa diante de Deus. É isso? Não, não é isso. 30% da população mundial se diz cristã. A gente pensa assim, é pouco, né? 70% da população brasileira se diz cristã. 70% confessa. Foi perguntado, eles foram numa entrevista e falaram: eu sou cristão. Confessaram a Cristo. Eles estão salvos? Mateus 7, 21 a 23. Vocês lembram o que o Senhor está tratando nessas perícopes? A hipocrisia. Não tire isso da mente. Mateus 7, 21 a 23, a palavra de Deus diz: nem todo o Senhor falando, Jesus, nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus. Confessaram. Mas todo aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Muitos naquele dia hão de me dizer: Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizado em teu nome não expelimos demônios, e em teu nome não fizemos muitos milagres? Então lhes direi explicitamente: nunca vos conheci, apartai-vos de mim, os que praticais iniquidade, os que praticais anomia, aqueles que vivem nomia a lei, aqueles que vivem sem a minha lei, vivem como se eu nunca tivesse dado uma lei para vocês seguirem. Romanos 10, 8 a 11. Como nós devemos confessar? Se vocês fizeram tanto em nome do Senhor e não serviu para nada, confessaram e não serviu para nada, como nós devemos confessar? Romanos 10, de 8 a 11. Porém que se diz: a palavra está perto de ti, na tua boca e no teu coração. Isto é a palavra da fé que pregamos. Se com tua boca confessares Jesus como Senhor e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Porque com o coração que se crê para a justiça, e com a boca se confessa a respeito da salvação. Porquanto a Escritura diz: todo aquele que nele crê não será confundido. O que a palavra está alertando nessa perícope? A hipocrisia. Se você confesse algo que você crê. Como eu sou salvo? Pela obra de Cristo. Eu me arrependo dos meus pecados, creio no Evangelho, creio no que Ele fez, que é suficiente, que aquela figura do tribunal basta, que eu não preciso levantar lá atrás e falar assim: não, mas eu também dei esmola, viu? Não, mas o outro cara, ele foi atropelado, eu levei ele no hospital. Não. O que Cristo fez é suficiente. Você crê isso no teu coração e você confessa com a sua boca.
Isso é a prova de um coração transformado. A prova de um coração transformado é que, como a palavra fala, você vai cumprir a lei do Senhor. Mas não para atingir algo. Você vai confessar ao Senhor, mas não para atingir algo. É porque é o que está dentro de você. É quem você é. Meus irmãos, eu falei da prova do coração, que são as nossas ações. O Senhor fala isso. Ele fala que não é todo que confessa, mas é quem faz, como evidência. Então, existe algumas obras que evidenciam a quem a pessoa pertence ou qual é o caminho que ela está indo. Existem obras que a gente olha e fala, são boas obras do Senhor nessa pessoa, glória a Deus. Olha a mudança na vida dele. Existem obras que a gente fala, obra de justiça. Ele está indo para o inferno fazendo isso. Obras de moralidade, está indo para o inferno fazendo essas coisas. Mas existe um lugar que para nós é meio limbo, que a gente não tem um raio-x, a gente não consegue sondar o coração de todos. E aí a palavra vai dizer que lá no juízo final, o Senhor vai separar o joio do trigo. Isso não cabe a nós fazermos. Não é que a gente feche os olhos, porque as obras são evidências. Mas existe um tipo de pessoa que confessa ao Senhor com os lábios, e as suas obras a gente não consegue identificar. Elas parecem ser boas obras, mas elas não são do Senhor. Por quê? Por causa da hipocrisia. E é com essas que a gente precisa se atentar, porque eu falo isso com muito pesar no coração. Mas hoje, aqui, tem gente sentada no banco que vai passar a vida confessando o Senhor, se escondendo atrás das suas obras de hipocrisia, e se morrer hoje vai para o inferno. Sonda teu coração. Busca o Senhor enquanto se pode achar. Invoca-o enquanto Ele está perto. Porque a salvação dele é maior do que os seus pecados. Não interessa quais sejam. E a porção do que Ele faz é sempre maior. Não é? Ele falou que se a gente confessa Ele diante dos homens, Ele confessa diante dos anjos de Deus. Se a gente o nega diante dos homens, Ele nega a gente diante dos anjos de Deus. Que é o versículo 9. Aquele que me negar diante dos homens será negado diante dos anjos de Deus. Eu não imagino a gente chegar no último dia e ouvir, não, pai, não. O Bruno não. Confessar o Senhor mesmo em meio à tribulação. O Jubiga falou no começo sobre o que nós vamos enfrentar daqui para frente, o que está vindo. E a gente não sabe, mas a gente imagina que seja tribulação pesada. Como confessar o Senhor em meio a essa tribulação, em meio a tamanha angústia, em meio a cenas que você vê a tua família sendo tomada? Como fazer isso? Se você é como eu, você vai estar se perguntando, eu não tenho condição de não ser hipócrita, de não negar Cristo nessa condição. Mas isso a gente vai ver daqui a pouco no estudo, porque Lucas faz uma pausa. Ele coloca dois versículos aqui que parecem que estão meio desconectados. A gente viu do Senhor que não se envergonha, que é o Senhor que confessa a gente diante do Pai, independente do que a gente tenha feito, porque nós o confessamos com a boca e cremos com o coração que Ele é o Senhor. E agora ele vai falar desse Senhor que tudo perdoa, mas vamos ler esses versículos porque parece que ele está falando de outra coisa. Quer ver? Versículo 10 do capítulo 12. Todo aquele que proferir uma palavra contra o Filho do Homem, isso lhe será perdoado. Mas, para o que blasfemar contra o Espírito Santo, não haverá perdão. A gente geralmente foca nesse segundo. Qual que é o que não tem perdão? Meu Deus, o que é? Qual que é esse pecado? A gente já vai entrar nisso, mas eu queria antes falar assim, não parece que esse versículo está deslocado? Ele parece que não encaixa bem aí. Ele está falando de confessar, aí de repente ele fala de uma blasfêmia que não tem perdão, e depois ele volta e fala de confessar de novo diante dos homens, e que ele vai dar esse auxílio. E ele parece deslocado porque ele está de fato deslocado. Lucas, vocês lembram, não é uma
não é uma narração cronológica, não está na sequência, né? A sequência vai mostrar, Mateus mostra, Marcos mostra, mas ele tem um propósito. Por que Lucas será que coloca aqui? Primeira coisa, antes da gente ver o propósito por que Lucas colocou, vamos encontrar onde está. O que foi dito? O que é isso? Se a gente olhar o contexto exclusivo de Lucas, quanto ao pecado que não tem perdão, se nós lermos apenas essa perícope, a gente vai chegar à conclusão que o pecado que não tem perdão, que blasfemar contra o Espírito Santo, é você negar Cristo diante dos homens. É isso que esse contexto mostra. Mas a gente sabe que isso não é verdade. Por quê? Porque Pedro negou o Senhor em momento de aflição diante dos homens, não uma, não duas, mas 3 vezes. E ainda assim ele foi salvo. Tem uma história de um homem que foi pego pelo ISIS, e ele tinha 4 filhos. E os 4 filhos foram pegos. E o ISIS, o Estado Islâmico, né, pegou, botou os 5 de joelhos, o pai de frente para os filhos e falou: nega Cristo. Momento de aflição. O que ele fez? Ele pensou: cara, se eu morrer, eles vão levar meus filhos e vão transformar todo mundo em muçulmano. E meus filhos estão tudo perdidos. Os meus filhos precisam de mim. E o que ele fez? Ele negou a Cristo para se salvar e, por consequência, salvar os filhos. No que ele negou a Cristo, eles separaram o pai, botaram de lado. Aí pegaram o primeiro filho. Nega a Cristo. Não negou. O segundo, o terceiro, o quarto. Do mais velho ao mais moço. Vendo os irmãos morrerem. Frente à morte, eles não negaram a Cristo. Você imagina o peso desse pai. A tristeza desse pai. Graças a Deus, não é esse o pecado imperdoável. Pedro fez, esse pai o fez. Outra coisa que vale a pena a gente pensar, a gente sempre acha que o nosso jeito é melhor. Senhor, eu sei que o Senhor tem o seu caminho, mas aqui eu tenho um atalho. Meus filhos vão sofrer muito. Eu vou dar um jeito dos meus filhos não sofrerem. Eu sei que o Senhor fala da tua lei, mas o meu é melhor, vai por mim. Não é. O Senhor sabe, não interessa o tamanho da momentânea, breve tribulação que a gente passe aqui. Isso não se compara ao peso de glória quando o Senhor olhar para a gente lá no dia do juízo final e falar assim: esse é seu filho, esse é meu irmão, esse aqui é dos nossos. Então não é esse. Não se esqueçam, obedecer é melhor do que o sacrifício. Depois eu peço perdão para o Senhor. Não. Agora, o disclaimer número 2. Qual que é outra coisa que não é o pecado imperdoável? Não são os pecados que previam pena de morte no Antigo Testamento. Muita gente acha isso. O Antigo Testamento tinha pena de morte para assassinato, para adultério, para aborto, entre outros. E julgavam ser esse o pecado imperdoável. Por quê? Porque a pessoa pecou e ela não teve chance, ela foi e morreu. Então não tinha nem tempo da pessoa se arrepender. Primeiro, isso é falso, porque entre o julgamento e até a condenação, a pessoa tinha tempo de se arrepender, a gente sabe. Mas a gente também sabe que assassinos e adúlteros são salvos pela palavra. Paulo, Davi, foram salvos. Então também não é esse. A graça é maior do que esses pecados. De novo, não interessa o pecado que você cometeu. Onde abundou o pecado, superabundou a graça. Disclaimer número 3. Não é qualquer tipo de blasfêmia. Não é todo tipo de blasfêmia. Porque a palavra fala em Êxodo 27 que o nome do Senhor não deve ser tomado em vão. Mas nós o tomamos. Nós estamos numa geração em que a informalidade reina, a falta de respeito à autoridade reina, tudo é relativo. E o nome de Deus, ele não é tratado com a seriedade, o peso, a santidade que a gente deveria tratar. Algumas culturas ainda têm mais respeito que a nossa, surpreendam-se, os Estados Unidos. Falar "Oh my God" é tomar o nome de Deus em vão. A expressão "ai meu Deus", para eles é tomar o nome de Deus em vão, isso é blasfemar. Tanto que eles mudam a palavra God para gosh, para não falar Deus, para ficar um negócio mais "oh my gosh", pronto, não blasfemei, tranquilo.
Mas o nome do Senhor, ele é tão santo que os judeus naquela época, eles tinham temor de falar. Então eles usavam a voz passiva nas frases para sequer precisar mencionar o nome do Senhor, para não ter risco de dizê-lo em vão. E aí não é nem blasfêmia, é só dizer em vão. Jesus faz isso nessa passagem. Quando Jesus fala, isso lhe será perdoado, ele está falando, Deus perdoa o pecado sem dizer o nome de Deus, por causa da santidade do nome de Deus. Se fosse qualquer blasfêmia, meus irmãos, não tinha ninguém salvo. Tá bom, Bruno, você já falou tudo o que não é, mas o que é então? O contexto dessa frase, onde essa frase foi dita, foi em Mateus 12, a gente vê, em Marcos 3 a gente vê, mas em Lucas a gente viu, no capítulo 11, de 14 a 23, é quando os fariseus olham para Jesus e falam, você fez isso por causa do poder de Satanás, Beelzebu. Eles pegaram o Espírito Santo e atribuíram a obra do Espírito Santo ao diabo. E é por causa disso, e Bruno, como você pode ter certeza absoluta que Jesus falou isso por causa dessa frase? Marcos 3, versículos 29 e 30. No Evangelho de Marcos, depois de narrar, ele explica explicitamente, ele fala no versículo 29, aquele que blasfemar contra o Espírito Santo não tem perdão para sempre, visto que é réu de pecado eterno. Isto porque diziam, está aqui a explicação do porquê que ele falou isso, está possesso de um espírito imundo, porque eles falaram isso de Jesus, Jesus falou que esse era o pecado imperdoável. Isso quer dizer então que apenas aqueles fariseus cometeram esse pecado? Será que é isso? Talvez nem eles tenham cometido esse pecado. Estranho, né? Lucas 23, 34 e 35, Jesus ora ao Pai dizendo, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Então, repartindo as vestes dele, lançaram sortes. Quem estava lá? O povo estava ali e tudo observava. Também as autoridades zombavam e diziam, salvou os outros e a si mesmo se salve, se é de fato o Cristo de Deus o escolhido. Eles estavam, possivelmente, nós temos os mesmos que fizeram essa acusação com o Senhor, era a autoridade dos judeus, estavam lá, ainda zombando do Senhor. E ele falando, Pai, perdoa-lhes. Pedro usa a mesma lógica em Atos, algumas páginas para frente, aí, Atos 3, quando ele está pregando para os judeus, pregando para os da sinagoga, no versículo 17 ele fala, Atos 3, 17, vou até o 19, e agora, irmãos, eu sei o que fizestes por ignorância. Vocês notaram que no que a gente leu agora há pouco, eu falei assim, perdoa-os por quê? Porque eles não sabem o que fazem. Eles estavam zombando, mas eles não sabem o que fazem. Aqui, Pedro fala, eu sei que fizestes por ignorância, como também as vossas autoridades. As autoridades, de novo, elas fizeram por ignorância. Mas Deus assim cumpriu o que dantes anunciara por boca de todos os profetas, que o seu Cristo havia de padecer. Aí ele fala para aqueles que fizeram isso, arrependei-vos e convertei-vos, para serem cancelados os vossos pecados. Muito possível que alguns desses que falaram contra o Senhor estavam nessa cena. E a pergunta que fica é, se isso aconteceu porque eles não sabiam, e se eles soubessem? Será que a cena seria a mesma? Parece que a advertência de Jesus vem, e aqui eu falo parece, que ela vem antes do pecado ser cometido. Porque Jesus é acusado, aí ele arrazoa, explica por que ele não é, e é quase como se ele falasse assim, agora cuidado, porque vocês me responderem, porque o próximo passo que vocês podem dar, ele pode ser sem volta. Agora que eu já expliquei para vocês, toma cuidado. Porque se vocês agora blasfemarem, se vocês agora me rejeitarem,
agora pode ser sem volta. A minha sugestão para o pecado que não tem perdão, ela vai ao encontro, é a mesma do R.C. Sproul. São aqueles que fazem a acusação, sabendo exatamente quem é. Se eles tivessem feito a acusação, sabendo exatamente, depois da revelação do Senhor, e aí não uma revelação salvífica, evidentemente, eles estariam cometendo pecado imperdoável. Eu vou pegar as palavras de Craig Keener, um historiador do Novo Testamento, e ele fala assim: a blasfêmia contra o Espírito Santo é, portanto, se opor deliberadamente contra a identidade messiânica de Jesus. Nesta passagem, eles se opuseram com tanta obstinação que recorreram a acusações de feitiçaria para não crer nos sinais do Espírito, que confirmam a identidade de Cristo. Tal obstinação aproximava os seus acusadores de forma perigosa da impossibilidade de arrependimento. E para mim, meus irmãos, Hebreus 6 explica o pecado que não tem perdão. Hebreus capítulo 6, dos versículos de 4 a 8, a palavra diz que é impossível, pois, aqueles que uma vez foram iluminados e provaram o dom celestial e se tornaram participantes do Espírito Santo e provaram a boa palavra de Deus e os poderes do mundo vindouro e caíram, sim. É impossível outra vez renová-los para arrependimento, visto que de novo estão crucificando para si mesmo o Filho de Deus e o expondo à ignomínia. Olha que legal a explicação. Versículo 7. Porque a terra que absorve a chuva, que frequentemente cai sobre ela, produz erva útil para aqueles por quem é também cultivada. Recebe bênção da parte de Deus. Mas, se produz espinhos e abrolhos, é rejeitada, e perto está da maldição, e o seu fim é ser queimado. O que o autor de Hebreus está dizendo, meus irmãos? Ele fala que a gente, se continuar recebendo a chuva, que é os dons do Espírito pelos meios da graça, do que ele está falando? Da comunhão dos santos, da santificação que a igreja traz, que ela é sal e luz, e aqui a santificação, eu estou falando do retardo da impiedade, e não da salvação. Você prova disso, você vê os efeitos do Senhor, você sabe que Ele é o Salvador, você provou disso, você estava no meio. É inequívoco isso para você. E você, frente a isso, insiste em deliberadamente produzir espinhos, ou seja, impiedade. Você está deliberadamente negando o Messias que foi apresentado e que você conhece, não um qualquer, um que mais ou menos eu sei. São pessoas que viveram no meio do povo de Deus, reconheceram o verdadeiro Salvador, experimentaram os seus dons e o rejeitaram. É o que muitos vão chamar de apostasia. E meu irmão, se você está com dúvida se isso aconteceu com você, será que eu cometi o pecado imperdoável? É porque muito provavelmente você não cometeu. Porque é um pecado tão profundo que ele não tem volta. João cita, não necessariamente esse pecado, mas pecado de morte, aquele que não tem volta. Ele fala, por esses nem ora, não gasta nem seu tempo. E por que esse é o pecado? Por que rejeitar o Messias é chamado de a blasfêmia contra o Espírito Santo? Curioso isso, né? Porque o Senhor falou que quando Ele fosse, Ele deixaria aqui um Consolador, o Espírito Santo. E o que Ele faria? Convenceria o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Rejeitar deliberadamente a Cristo é negar a obra que o Espírito Santo está fazendo de te convencer. É como se você olhasse Deus, Espírito Santo, nos olhos, face a face, e o rejeitasse. E por que então Lucas traz essa fala para o meio desse texto? Uma fala que está deslocada. Fica aqui minha sugestão. Essa perícope, ela está tratando sobre as falas. São 14 versos. 10 desses versos é fala. É dizer, é confessar, é falar, proferir, blasfemar, responder, ensinar, tudo fala.
Agora, não são falas da boca para fora. Lembra? Nós estamos falando da hipocrisia. Então, primeiro ele vai falar da nossa fala que nos salva, porque você crê, ou nos condena, porque você não crê. Em segundo lugar, ele vai falar que tem fala que tem perdão e tem fala que não tem perdão. Por quê? Porque esse, a quem nós não devemos blasfemar, é quem vai nos sustentar, nos ensinar, quem vai colocar a sua palavra na nossa boca, vai colocar a sua palavra no nosso coração. A fé que salva vem pelo convencimento do Espírito Santo. Se não for pela obra dele, não há perdão, não há o terceiro passo. Agora, o que me chama a atenção é que nesse meio de fala, Lucas está falando assim: se você crê e se você confessa, o Senhor vai te alcançar, porque você não blasfemou contra o ungido do Senhor, contra o Espírito do Senhor. Você crê no Messias, então para você tem perdão. Não se preocupa com esse pecado horrendo e imperdoável. Não importa o que você fez, a graça do Senhor te alcança. E por fim, meus irmãos, por fim no terceiro trecho, também não se animem muito. Terceiro ponto, ainda não é terminando a pregação, mas já se encaminhando para isso, o terceiro ponto, o Senhor vai mostrar que Ele nos auxilia. Ele auxilia aqueles que o confessam. Então, se o Senhor não se envergonha dos que confessam, e se o Senhor tudo perdoa dos que o confessam, Ele também os auxilia. Versículo 11 de capítulo 12 de Lucas vai dizer que quando vos levarem às sinagogas e perante os governadores e as autoridades, não vos preocupeis quanto ao modo por que respondereis, nem quanto às coisas que tiveres de falar. É como se Jesus usasse os versículos anteriores para falar assim, pronto, eu dei a teoria, agora vamos para a prática. Quando você for levado, agora que você sabe qual é a doutrina, você age dessa maneira. Como foi dito na semana passada, Jesus está falando diretamente para os seus discípulos. E Ele está alertando, vocês vão ser levados para lugar em que vocês vão ter que dar razão sobre a sua fé. E aqui não é qualquer biboca, não é no 1 a 1, não. Aqui ele está falando que você vai ser levado perante as sinagogas, governadores e autoridades. Só para a gente saber, a sinagoga era o lugar público onde os judeus faziam o julgamento. Eles executavam sentença nas sinagogas, eles davam os castigos para aqueles que eram condenados. Claro que não era um castigo como os romanos faziam, mas eles aplicavam lá. Jesus, ele estava falando que os discípulos iam enfrentar exatamente aquilo que ele enfrentou. Jesus enfrentou a sinagoga. Jesus enfrentou os romanos. E aqui, quando a gente lê, a gente vê que o cerco vai se apertar de tal forma, e ele fala assim, não se preocupa com a forma com que vocês vão dizer e o que vocês vão dizer. Não se preocupa com isso. Porque o Espírito vai ensinar. O que ele está querendo dizer? Ele está querendo dizer que é para nós não nos prepararmos, para nós não estarmos prontos para esse momento? Não. Pedro, ele nos alerta no capítulo 3, versos de 14 a 17, ele vai falar, não tenham medo, ele fala no versículo 14, 1 Pedro 3, 14, não vos amedronteis com ameaça, não fica alarmado. Versículo 15, ele fala, santifica Cristo no teu coração, esteja sempre preparado para responder todo aquele que pedir razão da esperança que há em vocês. Aí no versículo 16 ele fala, mas faz com mansidão e com boa consciência, de modo que naquilo que falam contra vós outros, fiquem envergonhados os que difamam o vosso bom procedimento em Cristo. Porque se for da vontade de Deus, meus irmãos, se for da vontade de Deus, é melhor que sofrais por praticares o que é bom, do que praticando o mal. Se o Senhor quiser, Ele vai ser glorificado por meio dos nossos sofrimentos. E o que Pedro está falando, o ensinamento de Jesus, é que nós devemos estar cheios da palavra, nós devemos estar cheios da doutrina, cheios da razão, do nosso raciocínio.
Nós devemos estar no tema dos escoteiros, sabe? Sempre alerta. Você tem que estar sempre pronto para isso. Tanto que quando o Senhor fala, ele não fala não tenha doutrina em vós. Ele fala não se preocupe, duas coisas. O modo e outro, o que vai dizer. Falando sobre o modo, ele está falando, não se preocupa a forma com que você vai ter que apresentar. Porque Pedro disse, ele falou assim, ó, que faça isso com mansidão, com temor, com boa consciência. Sabe por quê? Porque nós não somos chamados a ganhar o argumento. Nós somos chamados a ganhar pessoas. Que se exploda o argumento. Quando você está conversando com alguém, você sabe, você sente se aquela pessoa ela está querendo ganhar a discussão ou ganhar você. Ou está fazendo em amor. Você sabe, você sente isso. E você acha que o outro não vai sentir isso em você? A ideia não é que a gente conquiste os argumentos dos outros, mas que a gente apresente a Cristo crucificado para alcançar aquela pessoa, fazer em amor. A segunda coisa que ele fala é que não se preocupa com o que você vai ter que dizer. E aqui Jesus não está falando que não é para estudar, ele não está falando que doutrina não importa, ele não está falando que a letra mata, o conhecimento mata, quando a gente distorce esse versículo. Ele não está falando que os ignorantes têm bênção maior, porque vai receber o pão fresquinho do céu. Não é isso que ele está falando. A ideia aqui é que você tem todo o conhecimento, mas você chega numa situação tão difícil que você não sabe como utilizá-lo. Você tem toda a piedade, mas você está numa situação tão difícil que você não sabe como utilizá-la. Imagina que você tem uma biblioteca cheia de livros, e você já leu todos, e eles estão memorizados na sua cabeça. Aí chega um irmão para você e fala assim, cara, precisava de um livro para me ajudar. E você olha para o Senhor e fala assim, meu Deus, eu não sei o que esse cara está passando. Quando Jesus fala que ele vai dizer para nós o que é para ser dito, não é porque a gente não tem o conhecimento da doutrina, é porque a gente não tem o conhecimento do coração do outro. Mas o Senhor o tem, não se preocupa. Sabe quando você chega num velório e você fala assim, meu Deus, eu não sei o que eu vou dizer. Não é para você não saber as palavras de consolo, mas você simplesmente não sabe o que dizer para aquela pessoa. Não se preocupa, o Senhor está contigo. O Senhor vai te falar o modo como você vai falar com aquela pessoa. O Senhor vai te falar quais as palavras que você precisa dizer. Não palavras desconhecidas que desceram agora, mas as que você conhece, que vão atingir o coração daquela pessoa, porque o coração da pessoa você não conhece. É muito mais a ideia do não andeis ansiosos com a vossa vida. É muito mais a ideia de não se inquiete pelo dia de amanhã, porque você não sabe o que ele trará. Basta cada dia o seu mal. Busque o Senhor. Busque conhecer o Senhor. Sabe por quê? Versículo 11. Porque o Espírito Santo vos ensinará naquela mesma hora as coisas que deveis dizer. Para que a gente saiba qual livro pegar para entregar para o irmão, é necessário que a gente esteja cheio do Espírito, meus irmãos. Como que eu vou ouvir a voz de quem eu não conheço? Eu estava na semana passada, ali no maternal, estava eu e o Gui Galindo. A gente deixou a Lila, minha filha, e a Sarinha, filha dele. Deixamos lá e elas estão na fase que não querem ficar. Aí dá aquela choradinha, segurou, ficou, aí você vai dando aquela ré. Você pisa num galinho, já era, né? Crack. A gente chegou na porta, abriu a porta, os dois juntos para sair, aquela muvuca, o caos. Aí tinha o louvor, tinha criança chorando, tinha criança que ia para o colo, aquela bagunça. Na hora de sair, eu peguei e falei assim, conheço esse choro, no meio da bagunça. Heloísa está chorando. Aí eu comecei a voltar, o Gui riu. Na hora que o Gui riu, ele fez assim, conheço esse. Batata, a gente voltou, estava Lara e Heloísa chorando. Quando ele falou, conheço esse, não é que eu não consegui distinguir o choro da filha dele, eu não ouvi. Eu sequer naquele caos, eu não ouvi a Lara chorando. Mas ele ouviu. Por quê? Porque ela chora todos os dias no ouvido dele. A Heloísa, eu conheço o estridente dela porque ela reclama
todos os dias na minha cabeça. Eu tenho intimidade, eu reconheço a voz dela, não interessa o caos que esteja. Meus irmãos, nós somos chamados a conhecer o Senhor nessa profundidade. Como que eu vou conhecer a voz do Senhor? Se eu tiver intimidade, se eu conviver com Ele todos os dias, o tempo todo. Aí não interessa o barulho de bomba que está lá fora, não interessa a voz do meu amigo que está na minha cabeça, a voz de Satanás, o desejo do meu coração. Ai, como que eu sei que isso é do meu coração ou é do Senhor? Conhece o Senhor que você vai saber. Você vai distinguir a voz dele. Meus irmãos, basicamente, o que nós estamos falando aqui é para que a gente não seja hipócrita. Falar que conhece, mas só conhecer de ouvir falar, de replicar como um papagaio, ou de ter verdadeiramente uma experiência, porque o Senhor, Ele nos garante que não interessa o caos do mundo, não interessa de frente de quem nós estejamos, ou se nós estamos temendo pela nossa vida ou não. Ele falou: eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. É isso que a gente viu hoje, meus irmãos. Para concluir, agora sim concluir, fazendo um resumo rápido do que a gente viu. A gente viu 3 pontos. A gente viu o Senhor que não se envergonha daqueles que o confessam e que vai confessar diante do Senhor, vai confessar no tribunal. É o Senhor que olha para a gente e fala: não se preocupa, tenha certeza da salvação de vocês, porque ela está segura em mim. Pode me confessar diante dos homens, o máximo que eles vão fazer é arrancar tua cabeça, e num piscar de olhos você está nos meus braços. É o Senhor que tem um perdão infinito para aquele que crê. Aqueles que o confessam como Salvador. Não existe pecado grande o suficiente que afaste a graça de Deus. Tudo é perdoado aos que confessam Jesus como seu Salvador. E é um Senhor que não está falando assim: ó, faz o seguinte, quando eles cortarem a cabeça, aí eu estou com você. Não, meus irmãos. Ele é um Senhor que está conosco em meio às tribulações. E é por isso que ele fala: não se preocupe. Cristo em nós é a esperança da glória. Essa união nossa com Cristo, é esse nosso relacionamento, é a nossa intimidade com o Senhor. E é por isso que é Ele quem vai nos assistir nos momentos de tribulação e nos momentos de gozo também. Não se preocupem com as tribulações desse mundo, meus irmãos. Se eu posso deixar uma palavra para vocês no final, não se preocupem com as tribulações desse mundo. Se preocupem em conhecer e prosseguir em conhecer o Senhor. Tenha intimidade com Ele. Eu fui muito quebrantado nesse estudo pela minha pífia intimidade com o Senhor. Minha oração é que Ele nos desperte como igreja para isso. Vamos ler mais uma vez essa perícope, agora que a gente estudou tudo, para gravar ela mais uma vez em nossa mente, tendo em vista tudo o que foi falado. Lucas capítulo 12, versículos de 8 a 12. E a palavra de Deus diz assim, Jesus diz assim: digo-vos ainda, todo aquele que me confessar diante dos homens, também o Filho do Homem o confessará diante dos anjos de Deus. Mas o que me negar diante dos homens, será negado diante dos anjos de Deus. Todo aquele que proferir uma palavra contra o Filho do Homem, isso lhe será perdoado. Mas para o que blasfemar contra o Espírito Santo, não haverá perdão. Quando vos levarem às sinagogas perante os governadores e às autoridades, não vos preocupeis quanto ao modo por que respondereis, nem quanto às coisas que tiverdes de falar,
porque o Espírito Santo vos ensinará naquela mesma hora as coisas que deveis dizer. Pai, nós te louvamos e te agradecemos por tão grande salvação que não acaba na obra do Calvário, meu Pai. É a salvação que foi manifesta em Cristo naquela cruz. Foi testificada pela sua ressurreição. E Pai, nós te louvamos porque essa obra continua pelo teu Espírito Consolador que está entre nós agora. Senhor, nos dê a intrepidez de enfrentar o mundo como ele deve ser, sem a hipocrisia, sem o medo do julgamento dos homens, seja do julgamento das pessoas que nós tratamos ou do julgamento dos tribunais, meu Pai. Que o Senhor seja aquele que nós estamos olhando, o nosso alvo, sabendo que o Senhor está conosco nesse momento da aflição. E que se esse momento de aflição piorar muito, para nós o morrer é lucro. Nós te louvamos e te agradecemos por tão grande salvação, por tão grande presente e graça absolutamente merecidos, Pai, em nome de Jesus. Amém.